A paz do Senhor, irmãos, amém? Poder sentar. Graças a Deus estamos reunidos para mais uma escola bíblica dominical. Vamos dar sequência ao nosso estudo. Nós estamos estudando sobre o sacrifício no plano da redenção. E como Deus tem falado ao nosso coração nesses dias, nessas lições maravilhosas, não é isso? E nós temos aprendido sobre a justiça de Deus. Deus, através do sacrifício, Ele queria mostrar para o povo de Israel a forma como esse povo deveria se apresentar diante dEle, deveria adorar ao Senhor. Como falamos na aula anterior, o povo de Israel ele veio de mais de 400 anos de cativeiro no Egito. Então, esse povo ele estava acostumado com uma adoração diferente, uma adoração a deuses estranhos. Então, era necessário que Deus, então, regulamentasse toda essa forma de adoração, e é o que o Senhor faz no livro de Levítico. O Senhor ele traz essa regulamentação da forma como o povo deveria adorar o Senhor, porque para o Senhor, o sacrifício tinha uma finalidade totalmente diferente daquela que tinha no paganismo. Então, Israel estava aprendendo agora a adorar ao Senhor, a se apresentar diante do Senhor. E tudo isso estava apontando para a grande redenção, para a grande salvação que estava para se manifestar através de Cristo Jesus. Não é? Então, cada um desses sacrifícios e ofertas, elas supriam uma necessidade específica na vida do adorador. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe, viu? Supria uma necessidade específica na vida do adorador e expressava alguma verdade, uma realidade acerca de Cristo, que seria que se confirmaria no futuro. Então, esses sacrifícios, eles representavam uma consagração a Deus, uma comunhão com Deus, uma oferta de gratidão, a celebração da paz e, acima de tudo, a expiação pelos pecados. A expiação pelos pecados. Na lição anterior, a lição de número 9, nós falamos do sacrifício pelo pecado. E hoje nós vamos ver, na lição de número 10, o sacrifício pela culpa. Então, abra sua revista, na lição de número 10, é a página de número 68. Página 68, a oferta pela culpa. Quando falamos da oferta pelo pecado, irmãos, nós falamos que a oferta pelo pecado, ela era trazida diante de Deus quando alguém cometia um pecado involuntário, um pecado sem a intenção de pecar. A pessoa não tinha a intenção de cometê-lo, mas acabava cometendo uma transgressão de um preceito da lei. Então, essa pessoa ela pecava contra o Senhor. E, então, para reparar esse erro, diante do Senhor, ela deveria trazer o seu sacrifício diante do Senhor. Nós vimos que a oferta pelo pecado, então, ela ressaltava, ela trazia, colocava em evidência exatamente a culpa do pecador diante de Deus por haver transgredido a lei do Senhor. Em algum ponto, em algum aspecto da lei. Mesmo que sem a intenção, mesmo que de forma despretensiosa. E o que acontecia? Ele trazia o seu sacrifício. E esse sacrifício ele variava de acordo com a posição do pecador diante de Deus. O sacerdote, que era um homem de uma responsabilidade maior, ele tinha um sacrifício mais caro para trazer diante de Deus. O povo todo, em geral, quando o povo inteiro pecava, o sacrifício também era um pouco mais caro, era um novilho que deveria ser oferecido. Se era um dos líderes de Israel, o sacrifício a ser oferecido era um bode. Agora, se era uma pessoa comum do povo, aí ele poderia trazer uma cabra e oferecer em sacrifício ao Senhor. De modo que o Senhor estava destacando ali a responsabilidade das pessoas diante dele. A quem mais é dado, mais é requerido, mais é cobrado. Esse princípio Jesus traz para a gente lá no Evangelho de Lucas, mas esse princípio já estava presente no sacrifício pelo pecado, que nós vimos na aula passada. Agora, a oferta pela culpa, ela é bem semelhante ao sacrifício pelo pecado.
né? É bem semelhante ao sacrifício pelo pecado. Mas qual é a diferença? Há quem diga que é uma especialização da oferta pelo pecado, né? Que é oferecido quando era negado a alguém o que lhe era devido. Mas a diferença, que eu acho que ficou bem nítida aqui, está na página 70, e nós vamos seguir exatamente a sequência aqui da revista, nessa lição, né? Na página 70, quando você abre aí, a oferta pela culpa e sua significação, aí na página 70, nós vamos encontrar assim, lá no final, para vierdes, está lá no final da primeira coluna, diz assim: a oferta pelo pecado concentrava-se em alguma transgressão da lei, feita sem a intenção premeditada, e enfatizava a culpa do transgressor diante de Deus. A oferta pela culpa referia-se a pecados individuais que afetavam pessoas e propriedades, pelos quais era possível fazer a restituição. Então, nós vamos ver que a diferença vai estar aqui. Na oferta pelo pecado, era uma transgressão direta à lei de Deus. Aqui, transgredir a lei de Deus? Sim, mas o pecador aqui, ele causava um dano a alguém. Aqui, ele causava um prejuízo a alguém. Então, além de trazer a sua oferta pelo pecado, né, pelo pecado cometido, de ter causado prejuízo a alguém, ele ainda tinha que reparar esse prejuízo que ele causou. Então, por isso que essa oferta, ela é também chamada de oferta de reparação. Porque o pecador, além de assumir a sua culpa, confessar o seu pecado, ele ainda tinha que reparar o dano que ele causara a alguém. O dano que ele causara com o seu pecado. Certo? Então, enfatizava o dano causado a outros pelo transgressor. Essa é a diferença entre a oferta pelo pecado, que nós vimos no domingo passado, e a oferta pela culpa, que nós vamos ver hoje. Eu te convido, então, a abrir a sua Bíblia, no livro de Levítico, no capítulo de número 5. E nós vamos fazer a leitura. Eu gosto de fazer a leitura, porque aí já dá uma clareada para os irmãos entenderem sobre o que nós estamos falando, né? Então, abra, por favor. Nós vamos ler o capítulo de número 5, do livro de Levítico, e vamos ler o capítulo 6 até o versículo 7. Levítico, capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor: os casos em que é necessário oferecer sacrifícios são os seguintes: se alguém pecar, porque havendo sido convocado, Levítico, capítulo de número 5. Livro de Levítico, capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 1. Os irmãos encontraram? Alguém não encontrou? Então vamos junto. Os casos em que é necessário oferecer sacrifícios são os seguintes: se alguém pecar porque, havendo sido convocado como testemunha de algo que observou, ou de que veio a tomar conhecimento, não declarou o que de fato sabia, então será culpado e merecerá castigo. Se alguém, ainda que por descuido, vier a tocar em qualquer coisa considerada impura, como, por exemplo, o corpo morto de um animal impuro, seja selvagem ou doméstico, ou ainda de um animal que se rasteja pelo chão, então essa pessoa se tornará impura e também será culpada. Se alguém, ainda que sem querer, tocar a impureza humana, qualquer que seja, cujo contato seja considerado impuro, mesmo que não tenha tido consciência disso, assim que tomar conhecimento do que fez, se tornará impura e será culpada. Se alguém irrefletidamente jurar fazer algo bom ou mal em qualquer assunto a respeito do qual alguém possa jurar descuidadamente, ainda que não tenha consciência disso, quando tomar conhecimento do que fez, será culpada. Portanto,
quando alguém for culpado de qualquer uma dessas faltas, deverá confessar o seu pecado e trazer perante o Eterno, o Senhor, um animal como sacrifício para tirar a culpa do pecado que cometeu. O animal deve ser uma ovelha ou uma cabra, e o sacerdote oferecerá o animal em sacrifício, a fim de conseguir o perdão do pecado que essa pessoa cometeu. Se não tiver recursos para oferecer uma ovelha, uma res de gado miúdo, trará perante o Senhor, em sacrifício de reparação pelo pecado que cometeu, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um deles para sacrifício pelo pecado e o outro para holocausto. A pessoa culpada entregará as 2 aves ao sacerdote, e este oferecerá primeiro a ave que é sacrifício para tirar o pecado. E o sacerdote, apertando-lhe o pescoço, lhe deslocará a nuca, sem separar a cabeça. Em seguida, aspergirá no lado do altar o sangue da oferta pelo pecado, e deixará escorrer o restante do sangue pela base do altar. Esse é o sacrifício para cancelar a culpa pelo pecado. O sacerdote, então, oferecerá a outra ave como holocausto, segundo a forma ritual prescrita, e fará expiação pelo pecado cometido, e a pessoa será perdoada. Se, contudo, alguém ainda não tiver recursos para comprar 2 rolinhas ou 2 pombinhos, então trará 1 quilo de flor de farinha, a melhor farinha, e oferecerá como sua oferta para tirar pecado. Entretanto, não deverá misturar azeite nem incenso com a farinha, pois essa é uma oferta específica para tirar pecados. O culpado a trará ao sacerdote, que apanhará um punhado dela como uma porção memorial, e queimará essa porção no altar, em cima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Esse ato lembra que a oferta toda é consagrada a Deus e, portanto, um sacrifício para tirar pecados. Assim, o sacerdote fará propiciação em favor do pecador, das pessoas do povo, por qualquer desses pecados cometidos, e haverá perdão para o contrito. E como no caso da oferta de cereais, o restante da farinha pertencerá ao sacerdote. Versículo 14. Então o Senhor orientou a Moisés: quando alguém cometer uma falta, pecando sem intenção deliberada em relação a qualquer oferta que deixar de consagrar ao Senhor, deverá trazer à presença do Senhor um carneiro do rebanho, sem defeito, avaliado em prata com base no peso padrão do santuário, como oferta para tirar o peso da culpa. Além disso, o culpado precisará entregar ao sacerdote a oferta sagrada que deixou de pagar, mais 1/5 do valor como restituição. O sacerdote tomará o carneiro e fará propiciação pela culpa do ofertante, e ele será perdoado. Se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não tenha plena consciência disso, será culpado e incorrerá nas devidas penas de sua iniquidade. Portanto, para tirar a sua culpa, ele deverá entregar um carneiro sem defeito ao sacerdote, sendo que o valor do animal será calculado de acordo com a tabela de preços usada tradicionalmente no santuário. O sacerdote oferecerá o animal como sacrifício para conseguir o perdão do pecado que a pessoa cometeu, ainda que sem essa intenção, e ela será perdoada. Esse é o sacrifício de reparação, e a pessoa é, sem dúvida, responsável por seu pecado diante do Senhor. Capítulo 6, nós vamos ler até o versículo 7. Diz assim: Então o Senhor Deus comunicou a Moisés estas ordens para o povo de Israel. Se alguém pecar cometendo uma falta contra o Senhor,
enganando o seu próximo em relação a algo que lhe foi confiado, ou deixado sob o seu cuidado, como penhor, ou ainda defraudando o seu irmão, roubando-o ou extorquindo-lhe o que quer que seja, ou se achar algum bem perdido e mentir a respeito disso, ou se jurar falso testemunho em relação a qualquer assunto ou pessoa, cometendo, portanto, pecado, quando desse modo errar, tornando-se por isso culpado, terá de devolver o que furtou, extorquiu, ou o que se apropriou indevidamente e lhe foi confiado, ou mesmo de algum bem perdido que tenha encontrado, ou ainda sobre qualquer assunto em que tenha empenhado a palavra sob juramento falso. Fará a total restituição e acrescentará a esse montante 1/5 do valor, entregando tudo ao devido proprietário no dia em que apresentar seu sacrifício pela culpa. Depois, trará também como oferta de reparação um cordeiro sem defeito do seu rebanho. Será avaliado segundo o valor estabelecido tradicionalmente pelo sacerdote para o sacrifício de reparação. O sacerdote fará por ele o ritual de expiação diante do Senhor, e ele será perdoado, qualquer que seja a ação que tenha resultado em pecado. Queridos, então estão aqui, nestes versículos, nesses 2 capítulos, a descrição do sacrifício ou da oferta que era oferecida no caso da culpa. Então, como nós já vimos, a oferta pela culpa, ela se referia exatamente, ela destacava os pecados individuais que afetavam a pessoa, que afetavam pessoas e afetavam propriedades, como nós vimos aqui. O pecado que alguém cometeu, ele de alguma forma trouxe um prejuízo para alguém ou para a propriedade de alguém. Então, essa pessoa, além de oferecer o sacrifício para o seu perdão, ela ainda teria que reparar o seu erro, reparar o prejuízo que ela causou. Então, quais eram os pecados que eram atingidos pela oferta pela culpa? Nós vimos aqui, a partir do capítulo 5, que nós temos aqui os pecados ocultos, os chamados pecados ocultos. Nós vimos na lição passada que os pecados voluntários, eles não tinham sacrifício de reparação. Aquele que pecava voluntariamente, ele estava afrontando deliberadamente ao Senhor. E para esse tipo de pecado não tinha sacrifício. O pecador que pecava deliberadamente, que pecava por sua própria vontade, segundo o que está descrito lá em Números, capítulo 15, versículo 31 e 32, que nós lemos na aula passada, e também Levítico, capítulo 20, essas pessoas que cometiam esses pecados, normalmente ligados à idolatria, ligados à prostituição, ao adultério, Então, as pessoas que cometiam esse tipo de pecado, pecavam deliberadamente, essas pessoas não tinham como oferecer sacrifício para reparar o seu pecado. Elas pagavam com a própria vida, elas morriam. Mas havia alguns pecados voluntários, uns pecados menores, que era decorrente dessa fraqueza que é própria do ser humano, que essas pessoas cometiam, e que esses pecados, eles eram inclusos aqui nessa categoria de pecados involuntários. E esses pecados são exatamente os pecados ocultos, os pecados de sacrilégio e os pecados cometidos contra o próximo, nessa questão que envolvia patrimônio ou algo que poderia ser passível de reparação. Vamos lá, então, tentar entender como é que isso funcionava. Tá certo? Capítulo 5, ele destaca aí o primeiro pecado, que é o pecado da omissão em um depoimento. O indivíduo, ele vai ao tribunal para prestar depoimento como testemunha, e lá ele não é a testemunha falsa, ele não vai lá dizer mentiras, mas ele se omite em dizer a verdade de tudo que ele viu. Quando isso acontecer,
né? Ele não contou toda a verdade, ele não disse a verdade do que ele de fato viu. E quando ele comete esse tipo de atitude, ele está o quê? Causando um prejuízo a alguém. Porque quando ele omite a verdade, ele está impedindo que a justiça seja feita, ou que a justiça seja feita por completo. Então ele cometeu ali, diante de Deus, uma transgressão. Ainda que ninguém saiba, ele sabe que ele não disse toda a verdade. Ainda que ninguém tenha visto, ainda que ninguém tenha essa consciência, mas ele sabe que diante de Deus, ele deixou de entregar toda a verdade naquele tribunal e alguém está sofrendo um prejuízo em razão da sua ação. Então, esta pessoa, ela vai procurar o sacerdote, ela vai confessar a sua culpa, tá certo? Porque ela vai se arrepender do seu pecado, ela confessa a sua culpa e ela então vai levar uma oferta para reparar esse dano. A oferta é de reparação, porque todo pecado, como nós falamos, ele causa uma separação entre o homem e Deus. Todo pecado, ele causa um rompimento do relacionamento entre o homem e Deus. E isso está bem claro quando nós lemos Isaías no capítulo 59, versículo 1. Você lembra de Isaías? A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para não poderem ouvir, mas os nossos pecados, ele diz, os vossos pecados, fazem separação entre vós e Deus. Então era necessário que houvesse uma reparação, para que houvesse uma reconciliação entre o pecador e Deus. Então ele pecou, mas além de ter pecado contra o Senhor, ele causou prejuízo a alguém. Então ele ia lá, procurava o sacerdote, né, arrependido pelo que cometera, pelo que ele fizera, então ele ofereceria a sua oferta em sacrifício por esse pecado. Além disso, ele teria então que dizer toda a verdade que ele omitiu, porque tinha que haver uma reparação do prejuízo que ele causou. Tá certo? Então, a omissão da verdade era um dos casos. O outro caso, descrito ainda no capítulo 5, os versículos de 1 a 4, é a questão da impureza cerimonial. Essa questão da impureza cerimonial, ela vai ser tratada com mais detalhe nas lições que virão, nas lições subsequentes. A lição número 11, a lição número 12, a gente vai tratar mais especificamente da impureza cerimonial. Então, nós vamos entender com mais clareza o que era essa impureza cerimonial. Tá certo? Nós vamos ter lições para falar sobre a questão da lepra e outras impurezas cerimoniais que a gente vai tratar. Então, nós vamos entender com mais clareza o que era a impureza cerimonial. Então, aqui, o texto bíblico ele diz, se alguém tocar qualquer impureza, né, seja um cadáver de um animal doméstico que está morto, seja uma ave ou um animal que é considerado imundo, né, ou então tocar a impureza de alguém. Por exemplo, a mulher, no seu período de menstruação, ela era considerada impura, né? Qualquer homem ou mulher que estivesse durante um período com algum fluxo de sangue do seu corpo, ele era considerado impuro, cerimonialmente. E tocar a impureza dessas pessoas era considerado pecado. E quem assim procedesse também deveria trazer uma oferta de reparação. A maioria dos teólogos, eles colocam esse pecado já na categoria lá do pecado, do sacrifício pelo pecado, que foi aquilo que a gente viu na aula passada. Né? Porque aqui ele fala que se tocar, né, sem intenção de fazê-lo. Então já coloca na outra categoria, e não assim como fez o escritor da revista aqui, colocando na categoria de pecado pela culpa. Mas nós vamos seguir do modo que está na revista, tá certo? Então, esses pecados que a pessoa cometer, né, tanto o de omissão da verdade num depoimento, como o tocar a impureza de alguém, e no terceiro caso, que é o pecado de jurar precipitadamente, né, alguém faz um juramento precipitado, um juramento sem pensar nas consequências, ou porque às vezes estava embriagado e fez um juramento que não poderia cumprir, né, diante de Deus, essa pessoa também pecou. Né? Ou ela fez um juramento que vai causar prejuízo a outra pessoa. A gente tem um exemplo disso bem clássico, né, que é o exemplo de Jefté. Né? Quem não lembra
do juramento precipitado de Jefité. Jefité é um dos juízes de Israel. Está lá no capítulo 11, acredito que é o capítulo 11 do livro de Juízes, né? Que ele vai para a guerra contra os amonitas e ele faz o juramento de que se ele fosse e conseguisse a vitória na guerra, o que ele faria? A primeira pessoa que saísse ao encontro dele, quando ele voltasse da guerra, da sua casa, ele faria o quê? Ele ofereceria ao Senhor. E para surpresa dele, quem saiu correndo ao encontro dele? A própria filha. Era um juramento precipitado. Ele estava no meio da guerra, ele estava no meio de uma situação ali, né, de conflito, e ele precipitadamente fez esse juramento, né? Outro juramento precipitado, e esse aqui, talvez a gente não fala muito sobre eles, é o de Saul, né? Saul, ele estava na guerra contra os filisteus, e ele fez lá o juramento de que qualquer pessoa do povo que comesse alguma coisa naquele dia, enquanto ele não vencesse a batalha, né, essa pessoa seria considerada maldita. E ele, como rei, representante do povo, faz o juramento, né? E o povo vai para a guerra e volta todo mundo muito exausto, muito cansado da guerra, né? Inclusive, seu filho Jônatas foi quem venceu os filisteus, está lá no capítulo 14 de 1 Samuel. Tá certo? Aí vem da guerra, e Jônatas chega da guerra, mas não sabia do que seu pai tinha prometido, do juramento que seu pai tinha feito, né? E o que ele faz? Cansado, todo mundo cansado, os soldados cansados, os soldados que estavam ali com Saul conheciam o juramento. Jônatas não sabia. E eles entram na floresta, e o que está lá? Favos de mel, escorrendo mel. Pensa num camarada faminto, veio da guerra, conquistou a vitória, olha para o mel escorrendo ali, o que ele vai fazer? Comer. Diz que a vista de Jonas estava embaçada, de tanto cansaço e fome. Aí ele vai, pega uma varinha, mela lá no mel e come o mel, né? Então Saul continua na batalha, e chega um momento em que ele vai consultar o Senhor para saber se ele continuaria ou não na investida daquela batalha, e Deus não respondeu, né? Então ele, preocupado com isso, fala: alguém pecou, alguém fez alguma coisa que não deveria ter sido feita, e lança a sorte no Turim e no Tumim, e a sorte cai sobre Jônatas. E ele, antes disso, olha, quem causou isso, quem causou esse prejuízo para nós, vai morrer. E a sorte caiu sobre o filho dele. E ele só não matou o filho dele porque os outros soldados não permitiram. Então, tudo consequência de um juramento precipitado, né? De um juramento precipitado. Então, nesse caso, quando alguém jurava dessa forma, ela cometia pecado. Tá certo? Então, ela deveria trazer diante do Senhor um sacrifício de reparação por causa desse juramento precipitado. Ainda bem que Jesus resolveu essa questão de juramento, né? Você chega lá em Mateus, Jesus disse: olha, parou, agora ninguém jura por nada. Não jure pelo céu, porque o céu é o trono de Deus. Não jure pela terra, porque a terra é o estrado dos pés do Senhor. Não jure nem pela sua própria cabeça, porque você não consegue nem determinar se um fio de cabelo seu vai ficar branco ou não. Então, você não é dono nem de você. Então, não jure nem por você, não jure por nada. Contrário disso sua palavra agora é sim, sim e não, não. Parou esse negócio de jurar. Então Jesus chegou e pôs um ponto final nisso, né? Falou: agora ninguém jura mais, é sim, sim e não, não. E a sua palavra é que vale. E o que passar disso é procedência maligna, tá certo? E achei interessante que o pastor Arnaud, quando explicava esse ponto, ele falava sobre essa questão do sim, sim, não, não. Ele destacou um fato interessante. Ali, Jesus não está dizendo que você sempre tem que dizer, toda hora tem que dizer sim, toda hora tem que dizer não. Jesus está dizendo que você, dizendo sim, você tem que honrar o sim. Você dizendo não, você tem que honrar o não. Porque às vezes as pessoas chegam para você e te jogam uma proposta e quer que você já diga sim ou não naquela hora. Não, mas a palavra do crente é sim, sim, não, não. Você não pode, eu vou pensar. Não. Não, não pode. Você tem que já dizer sim ou não. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: olha, empenhou o sim, cumpra o sim. Empenhou o não, cumpra o não. Mas antes de empenhar o sim e antes de empenhar o não, reflita bem no que você vai fazer. Porque o que passar do sim e do não é procedência maligna. Tá certo? Então, não é que você seja obrigado a dizer o sim ou a dizer o não de imediato quando as pessoas te pressionam. Não, não é nada disso que Jesus está dizendo.
Está dizendo, dito sim, empenhe-se em cumpri-lo. Dito não, empenhe-se em cumprir o não que você disse. Amém? Então, quando as pessoas cometiam esse tipo de pecado, elas deveriam trazer a sua oferta ao Senhor. Que tipo de oferta essas pessoas deveriam trazer? A oferta aqui variava de acordo com a condição financeira do ofertante. Condição financeira do ofertante. Por quê? Porque esse era um tipo de sacrifício obrigatório. Sacrifício pelo pecado não era um sacrifício voluntário. Sacrifício pelo pecado era um sacrifício obrigatório. Todos teriam que oferecer, porque todos pecavam. Então, tinha que ser algo acessível a todos, independente da sua classe social. Então, se o Senhor cobrava uma cabra, né, um animal um pouco mais caro, nem todo mundo teria condição de levar. Haviam pessoas que eram pobres e não tinham condição de levar uma cabra. Então, para essas pessoas, Deus aceitava que eles levassem o quê? Uma rolinha ou um pombinho. Nesse caso, ele tinha que levar o quê? 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Um seria oferecido em sacrifício pelo seu pecado, que ele cometeu, e o outro seria um holocausto oferecido ao Senhor. A gente já viu o holocausto, foi o primeiro sacrifício que a gente estudou, que era um sacrifício de aceitação do pecador diante do Senhor. O sacerdote primeiro oferecia o sacrifício pelo pecado, o passarinho, a rolinha ou o pombinho que era oferecido pelo pecado. E depois ele oferecia o outro pássaro, a outra ave, que era em holocausto. Então, atendia à necessidade de todos, independente da sua condição financeira. Agora, se a pessoa era muito pobre, a ponto de não conseguir levar 2 rolinhas ou 2 pombinhos, ela ainda tinha a opção de levar a farinha, 1 litro de flor de farinha. Nós já vimos que a expressão flor de farinha se refere à melhor farinha, a farinha de melhor qualidade. De modo que todos deveriam levar alguma coisa para oferecer em sacrifício pelo seu pecado. Para que o pecador entendesse que o pecado sempre lhe custaria um preço. O pecado não era de graça, não era perdoado de graça. Haveria um preço a ser pago pelo seu perdão. Era para que tivesse também essa compreensão. O pecador entendesse que ele pecou e ele precisava de oferecer algo que lhe custava alguma coisa para o perdão dos seus pecados. Porque o maior preço seria pago lá na cruz do Calvário. Deus ofereceria o seu próprio Filho para pagar esse preço. Então era necessário que ele trouxesse algo para ser oferecido pelo seu pecado, pela sua culpa. Então, nesse caso, eles tinham essas opções. As ofertas eram de acordo com a necessidade financeira de cada um. Quando a gente chega no versículo 14, a gente tem uma outra categoria de pecados que também era atingido por esse sacrifício, por essa oferta pela culpa. Versículo 14 ao versículo 19 do capítulo 5. Aqui trata-se dos pecados de sacrilégio. Ou seja, os pecados aqui cometidos eram os pecados de quebra de aliança, de quebra de uma fidelidade diante de Deus, de uma confiança para com Deus. Os pecados de sacrilégio, eles estavam ligados à profanação daquilo que era santo. Do pegar aquilo que era de Deus e fazer outro uso contrário daquilo que era destinado. Quando alguém fazia isso, quando alguém pegava algo que pertencia ao Senhor e fazia um uso diferente daquilo para o qual era destinado, ele estava cometendo um pecado de profanação, um pecado de sacrilégio. E aqui está diretamente ligado à questão das ofertas que eram oferecidas. Um exemplo de pecado de sacrilégio que a gente pode destacar na Bíblia é o caso de Belsazar. Você lembra que quando Israel foi para o cativeiro em Babilônia, o exército de Nabucodonosor levou também os utensílios do templo do Senhor.
tudo aquilo que era usado no templo, as vasilhas, os vasos, as bacias, as taças, né, que eram ali utilizadas, os copos, tudo isso foi levado para a Babilônia e foi deixado guardado lá por Nabucodonosor. Nabucodonosor tinha consciência de que aquilo era usado no templo em Jerusalém e deixou guardado. Porém, quando Belsazar, né, estava lá no comando da Babilônia, ele fez um banquete, fez uma festa, né? E lá, por altas horas, já todo mundo bêbado, né, bêbado até a tampa, trêbado, né, como dizem por aí, Belsazar resolveu trazer os copos, as taças, tudo que é as taças de ouro, né, que veio de Jerusalém, para servir para os seus convidados ali no banquete, né? Naquele momento ele pecou contra o Senhor. Ele pegou o que era santo, o que era destinado a Deus, e usou de forma profana, né? E a consequência, os irmãos já sabem, né? Aparece a mão na parede, escrevendo, mene, mene, tekel, facinho. Então, aquele é um pecado de profanação. E a profanação, ela não está ligada somente aos objetos sagrados, mas também aos lugares sagrados, né? Haviam lugares, ambientes que eram sagrados, e que não podiam ser profanados. Por exemplo, dentro do tabernáculo, só quem podia entrar no lugar santo era o sacerdote. E no lugar santíssimo, só o sumo sacerdote. Todo dia? Quando ele queria? Não. Uma vez por ano, no Yom Kippur. Se alguém entrasse antes, aí ia sofrer as consequências. Os filhos de Arão, quando entraram lá diante da arca do Senhor, eles morreram fulminados, né? Outro exemplo de quem profanou o lugar santo é Uzias, o rei Uzias. Você lembra de Isaías capítulo 6? No ano em que morreu o rei Uzias. O rei Uzias foi um rei muito abençoado pelo Senhor. A história do rei Uzias está lá em 1 Crônicas, capítulo 26. Um rei muito abençoado por Deus, fez o que era reto diante do Senhor, e enquanto ele serviu ao Senhor, Deus abençoou Uzias de uma forma extraordinária. O exército cresceu, o número de armas cresceu, o número de cidades fortalecidas, construiu torres em Jerusalém. Foi um rei muito próspero. Só que o coração de Uzias foi tomado de vaidade, de orgulho, porque ele era um rei muito reconhecido, até por todos ao seu redor, pelos outros povos, porque Deus estava abençoando ele. Então, ele resolveu, por sua própria conta, já que ele era o rei, entrar no lugar santo, e lá no altar de incenso, e acender um incensário. Só quem podia entrar naquele lugar era o sacerdote, e quem podia acender o incenso ali no altar do incenso era o sacerdote. E Uzias se achou no direito de entrar, porque ele era o rei. Então, quando ele entra ali, ele estava profanando um lugar que era santo. Ele estava cometendo um sacrilégio diante de Deus. E quando ele faz isso, os sacerdotes todos entraram junto para impedir, porque era o rei. Quem é que vai olhar para o rei e dizer, não, rei, sai daí. Você está fazendo o que é errado. Mas os sacerdotes, eles tomaram, naquele momento, uma atitude severa, e entraram lá e disseram para o rei, você não pode fazer isso. Esse não é o seu papel. Você não é sacerdote, então você não pode fazer isso. E o rei ficou com raiva, eu sou o rei, por que eu não posso? Eu sou o rei, eu vou fazer o que eu quiser aqui. E quando ele se irrita com o sacerdote, ele fica leproso, lá dentro do lugar santo. E quando ele viu que estava leproso, aí, né, já ele mesmo saiu correndo de lá. Então, profanar, ou o pecado de sacrilégio, é exatamente você profanar aquilo que é santo. Você dá uma destinação diferente àquilo que pertence ao Senhor. É de Deus, então é para ser usado para Deus. O que é de Deus, é de Deus. E o pecado do sacrilégio estava exatamente em fazer o uso contrário disso. Mas aqui, especificamente, o texto trata da questão das ofertas e que o povo oferecia ou deixava de oferecer ao Senhor. Quando você lê aqui no versículo 14, do capítulo 15, diz assim, então o Senhor orientou Moisés, do capítulo 5, desculpe, quando alguém cometer
uma falta, pecando sem a intenção deliberada, em relação a qualquer oferta que deixou de consagrar ao Senhor, deverá fazer trazer à presença do Senhor um carneiro do rebanho, sem defeito, avaliado em prata, com base no peso padrão do santuário, como oferta para tirar o pecado dessa culpa, o peso dessa culpa. Então, o camarada, ele tinha que oferecer uma oferta ao Senhor, ele tinha que oferecer algo ao Senhor, uma oferta por um voto que ele fez, uma oferta que era obrigatória a todo Israel, ou a questões dos dízimos que eram levados ao santuário, e ele não o fez, ou por descuido, ou porque se esqueceu, passou desapercebido, ele deixou de fazer isso, ele deixou de entregar a Deus o que era do Senhor. Ele cometeu um pecado, ele cometeu um sacrilégio. Aí, nesse caso, ele tinha que trazer uma reparação pelo seu pecado. O sacrifício que ele teria que trazer era um bode, né? Esse bode, ele era avaliado ali pelo sacerdote, porque não era qualquer sacrifício, qualquer bode. Havia uma tabela ali no santuário, porque a Bíblia aqui, ela é bem clara, ela especifica que tinha que ser o melhor, o melhor. E alguns comentaristas dizem que esse pecado era até mais grave do que os outros, que para os outros ele aceitava que se trouxesse uma cabra. Aqui ele exige o bode e tem que ser o macho. Né? O macho normalmente era o animal mais caro, então traz a ideia de que isso era mais grave, era mais sério, né? Mais sério diante de Deus. Então ele tinha que trazer o bode. E esse bode era avaliado para ver se estava nas condições que Deus exigia. O melhor, de uma qualidade boa. Não era qualquer animal, era o melhor que deveria ser trazido ali e oferecido por esse tipo de pecado. Então ele trazia, o sacerdote fazia a avaliação de acordo com o padrão ali, ver se estava dentro dos valores, dos padrões ali, e oferecia esse animal. Só que, antes, ele tinha que reparar o prejuízo que ele causou. A quem? Ao próprio santuário. Nesse caso, quando alguém deixava de oferecer um sacrifício, de levar a sua oferta, ali, ele causava um prejuízo ao próprio sistema religioso da época. E o objetivo dessa oferta era exatamente a proteção desse sistema religioso, para que houvesse a manutenção desse sistema religioso. Os sacerdotes e a tribo de Levi, que eram responsáveis pelo templo, pelo tabernáculo, pelas funções religiosas, eles não tinham herança em Israel. Eles viviam do quê? Do templo. De tudo que era levado ao templo, das ofertas que eram ali entregues, dos dízimos que eram entregues ali. E quando alguém deixava de trazer ou de oferecer a sua oferta ali, ela de alguma forma estava causando prejuízo ao santuário, ao serviço do santuário. Então o que Deus estava estabelecendo aqui? Olha, o serviço religioso é prestado pelo sacerdote e pela tribo de Levi. Eles prestam esse serviço a vocês, à sociedade, à comunidade de Israel. Então, aqueles que se beneficiam desse serviço devem sustentar aqueles que prestam esse serviço. E quando você deixa de levar, você está causando prejuízo. Então, você tem que reparar esse prejuízo. Primeiro, porque você pecou, então você leva o sacrifício e oferece a Deus pelo seu pecado. E além de oferecer o sacrifício pelo pecado, você agora vai pegar a oferta que você devia ter trazido e não trouxe, e vai trazer. E acrescentar ao valor da sua oferta que você deveria ter trazido e não trouxe, 1/5 a mais. Ou seja, é a compensação, é a reparação. Né? Ou seja, 20% a mais do que você devia. Deixou de trazer? Então agora você vai trazer o que você não trouxe, vai acrescentar mais 20%, ou 1/5, e oferecer como reparação. Isso além do bode, que é o sacrifício pelo pecado. Além de reparar a culpa diante de Deus, tinha que reparar o prejuízo causado. Né? Esse princípio, irmãos, é o mesmo princípio que se aplica a dízimos e ofertas na igreja. E quem estabeleceu isso?
Foi o próprio Senhor Jesus. Foi o próprio Senhor Jesus. Você lembra quando Jesus, lá no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, ele manda os seus discípulos, ele envia os 70, né, ou 70 ou 72, né, que tem um momento que são 70, outro momento 72. Ele envia os seus discípulos, né, e os discípulos, então, eles vão, e Jesus diz, olha, não levem alforge, não levem mochilas, não levem malas, não levem bolsas com comidas, não levem 2 pares de sandália, não levem, não, vocês não vão levar nada disso, né? Você pode até imaginar os discípulos, né? Jesus fala, vocês vão agora, vocês vão pregar o Evangelho, eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio dos lobos, vão pregar o Evangelho, e eles já se preparando, né? Nós vamos sair, nós vamos viajar, nós vamos pregar o Evangelho por toda essa região e por outras regiões mais distantes, então prepara a mochila, põe pão, põe aí, não, vamos levar outra sandália aqui, essa daqui pode não durar o tempo todo, vamos levar 2 capas, e Jesus falou, opa, pode deixar essas coisas tudo aí, quem vai cuidar de vocês sou eu. Quem vai cuidar de vocês sou eu. Então vocês vão, né, e vocês vão chegar na casa onde vocês ficarem hospedados, a pessoa vai cuidar de você. Aquele que se beneficia do Evangelho, ele vai sustentar você que está levando o Evangelho a ele. Jesus falou isso, né? Aí quando você chega lá no capítulo de número 5 de 1 Coríntios, não, capítulo 9. Só abrir aqui. 1 Coríntios capítulo 9. O apóstolo Paulo, ele faz a aplicação desse texto de Jesus. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14. Começar no 13. 1 Coríntios 9, 13 e 14. O 13 diz assim, não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados se alimentam com o que vem diante do altar? Com o que servem diante do altar, desculpe. Participam do que é oferecido no altar? Então, Paulo está trazendo aqui à memória do povo o que acontecia lá no sacrifício. Está certo? Ele diz, não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados se alimentam com o que pertencem ao templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Aí no versículo 14 ele completa dizendo, assim o Senhor também ordenou. Quando que o Senhor ordenou isso? Lucas, o texto que nós falamos, Lucas capítulo 10, versículo 7. Né? Assim também o Senhor ordenou aos que proclamam o Evangelho, que igualmente vivam do Evangelho. Vivam do Evangelho. E Paulo, quando escreve para Timóteo, ele também reforça a ideia. 1 Timóteo, capítulo de número 5. Deixa eu ver se é isso mesmo. Cinco 17. Paulo diz assim, os presbíteros que administram bem a igreja são dignos de dobrados honorários, principalmente os que se dedicam ao ministério da pregação do ensino. Portanto, afirma a Escritura, não amordaces a boca do boi quando este debulha o cereal. E ainda, digno é o trabalhador do seu salário. Essa foi a expressão que Jesus usou lá em Lucas, no capítulo 7. Então veja que esse princípio que Deus estabeleceu lá no Velho Testamento, Jesus, então, o ratifica aqui na igreja. Então, por isso que tinha que haver essa reparação. Quando alguém deixava de oferecer a sua oferta, deixava de levar os seus dízimos ao santuário, ele estava, de alguma forma, prejudicando o serviço que era ali prestado pelo sacerdote e pelos levitas. Então, de alguma forma, ele pecava contra o Senhor, porque aquela oferta era do Senhor, era para o Senhor, era para o serviço do Senhor, que aqueles homens estavam desempenhando ali, os levitas e os sacerdotes. E Jesus traz esse princípio para a igreja, né?
Jesus traz esse princípio para nós hoje, no Novo Testamento, em relação a dízimos e a ofertas. Então, pertence ao Senhor, é do Senhor e deve ser entregue ao Senhor. Então, quando alguém deixava de fazer, ele tinha que trazer, pelo seu pecado, o sacrifício. E além de pedir perdão, confessar o seu pecado, ele ainda tinha que oferecer a oferta que ele tinha deixado de trazer, acrescentada de 1/5, ou seja, 20% a mais, como forma de indenização e de reparação. Tá certo? De reparação. Outro tipo de oferta que também outro tipo de pecado, desculpe, que também era atingido pelo sacrifício pela culpa, pela oferta pela culpa, eram os pecados cometidos contra o próximo. Pecados cometidos contra o próximo. Que tipo de pecados? Aqui no capítulo 6, ele está falando de qualquer tipo de fraude que alguém possa realizar contra outra pessoa. Você achou alguma coisa na rua que não te pertence, aquilo pertence a alguém, você fica com aquilo para você e não devolve ao dono. Ou então você era responsável pelo bem de alguém e você se apropria daquele bem, né, causando prejuízo a alguém. Então, qualquer tipo de prejuízo que era causado, qualquer dano que era causado ao próximo, isso era uma ofensa ao Senhor. E aqui, irmãos, nós temos um princípio bem interessante, né? Que quando alguém causa algo faz algo contra o seu próximo, ele está pecando contra o próprio Senhor. Isso fica claro no versículo no capítulo 6. Capítulo 6 aqui, que nós lemos, de Levítico. O versículo 2 diz: se alguém pecar cometendo falta contra o Senhor, enganando o seu próximo. Então, você atinge o seu irmão, mas você primeiro atingiu o Senhor. Quando você peca contra o seu irmão, você está também pecando contra Deus. Deus está dizendo que a comunhão com Deus, ela passa necessariamente pela comunhão com os irmãos. A comunhão com o Senhor, ela passa necessariamente pela comunhão com os irmãos. Se não souber, não tem para quem entregar, né? Mas o princípio aqui no Velho Testamento era de você achar e você tomar posse daquilo, você se apropria daquilo. Talvez fosse o caso de levar ao sacerdote, entregar lá e dizer: olha, eu encontrei, se aparecer o dono, entrega para o dono. Né? Eu encontrei isso aqui não é meu, mas se aparecer o dono, o sacerdote entrega para o dono. Por que eu estou falando isso? Porque na hora de reparar o dano aqui causado, né, a pessoa devia procurar a pessoa para quem ela causou o dano, de quem ela extorquiu, de quem ela roubou, né, ou de quem ela achou a coisa e se apropriou indevidamente. Ela devia procurar a pessoa, né, para restituir o bem ou o prejuízo causado. Né? E além de devolver o bem, ela ainda tinha que indenizar a pessoa. Também com 1/5 do valor do bem, ou do prejuízo causado. 1/5, ou seja, 20%. Ela tinha que dar como restituição pelo prejuízo que ela causou àquela pessoa, pelo dano que ela causou àquela pessoa. E como ela pecou contra Deus, fazendo isso, ela também tinha que oferecer um sacrifício ao Senhor. E o sacrifício também era o bode. Tinha que trazer e oferecer em sacrifício ao Senhor. Porque ela pecou contra Deus. Porque esse sacrifício era um sacrifício de reparação do erro que ela cometeu, causando um prejuízo, um dano ao seu irmão. Tá certo? E ela trazia e ela oferecia diante do sacerdote. Diante do sacerdote ela fazia a reparação. Se a pessoa não estava lá para receber, ela entregava para alguém da família daquela pessoa. E se não tivesse ninguém da família da pessoa, então ela entregava para o sacerdote. Aí ela entregava tudo para o sacerdote. Inclusive os 20% de indenização pelo dano causado, pelo prejuízo causado. Tá certo? Então, esse princípio, ele também, Jesus traz para o Novo Testamento. Né? Jesus traz para o Novo Testamento.
Não bastava somente pedir perdão, não bastava somente dizer, eu errei, eu pequei, eu fiz errado, eu trago o meu sacrifício, eu peço perdão. Não, você trouxe sacrifício, você pediu perdão a Deus, mas você causou um prejuízo. Alguém foi prejudicado, alguém sofreu um dano, e você precisa reparar esse dano. Você precisa reparar esse dano, né? E nós aqui, muitas vezes, nós pensamos que simplesmente pedir perdão, às vezes basta, né? E às vezes nós não olhamos para trás e vemos o tamanho do prejuízo que nós causamos a alguém. E às vezes o prejuízo não é nem financeiro, né? Às vezes o prejuízo é emocional, né? É moral. E nesse caso, o reparador disso é o Senhor, né? Talvez a gente não tenha como reparar, mas a gente tem como colocar diante do Senhor e buscar a misericórdia de Deus, para que Deus possa reparar o prejuízo que nós causamos moralmente ou emocionalmente em alguém, de alguma forma, né? De alguma forma. Que a gente, às vezes, só olha para o que a gente fez, a gente só consegue enxergar o mal que a gente causou ali naquele momento, e a gente acha, não, está certo, eu pedi perdão, está resolvido. E às vezes nem só pedir perdão é suficiente. Às vezes é preciso uma reparação. Às vezes é preciso uma reparação, né? O Senhor Jesus, né, lá em Mateus, no capítulo 5, ele fala exatamente dessas questões do relacionamento, né? E ele chama a atenção exatamente para isso. Vamos ler Mateus capítulo 5, versículo 43. Já estamos encerrando. 5:43. Esse texto está na lição, a referência. Eu acho que ainda tem o capítulo 5 aqui na minha Bíblia. (43) diz assim: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu. Pois ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos igualmente assim? E se saudardes também somente os vossos irmãos, que fazeis de notável? Não agem os gentios também da mesma maneira? Assim, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, que está no céu. Então, o Senhor, Ele chama a atenção exatamente para isso, né? Que Deus, Ele é justo, e quem cuida das pessoas é o Senhor, né? E como cuidador e justo, Ele é aquele que quer que nós também tenhamos o mesmo cuidado para com as pessoas. Então, como na lei dizia, olha, ame o seu irmão e aborreça o seu inimigo, ele falou, não, nada disso, você tem que amar todo mundo, você tem que tratar bem todo mundo. Não é? Porque você tem que ser como o seu Pai que está no céu. O nosso exemplo a ser seguido é o de Deus. Deus, quando manda a chuva, Ele manda para todo mundo. Deus, quando manda o sol, Ele manda para todo mundo. Ele diz, não, aqui, essa casa aqui, o camarada, ele é muito mau, ele é um assassino, então, vai chover na casa dos vizinhos, em cima da casa dele não vai chover. Vai chover, né? Esse aqui não, esse aqui ele rouba, faz um monte de coisa má, então o sol não vai brilhar na casa dele, o sol vai brilhar na casa dos outros. É assim que Deus faz? Não, o sol vem para todo mundo, né? Então Deus está dizendo, olha, trate todo mundo da mesma forma, né? Trate todo mundo bem, porque se você cumprimenta ou você saúda somente os que são seus irmãos, você não está fazendo nada demais. Jesus olha para os seus discípulos e diz, olha, os gentios que vocês dizem que não valem nada, fazem isso também. Então o que você está fazendo demais? Se você só trata bem quem te trata bem, você não está fazendo nada demais, né? Então Jesus nos chama a atenção para o amor, Jesus nos chama a atenção para esse cuidado. O apóstolo Paulo, ele diz lá em Romanos capítulo 12, no que depender de vós, tenha paz com todos.
tenha a paz com todos. E depois, quando você lê as epístolas de João, né, de 1 João, você vai ver que o amor é exatamente isso. É você amar a todos, independente das circunstâncias da situação. E o apóstolo João, ele diz o seguinte, que nisso consiste o amor. É 1 João 3,16. Em que Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então, esse princípio ele é trazido para nós no Novo Testamento. Tá certo? Não bastava somente pedir perdão, tinha que pedir perdão, mas tinha que também ter uma reparação. Então, a oferta pela culpa, ela consistia exatamente nisso. Em atingir aquele tipo de pecado cometido pela pessoa, cometido pelo indivíduo, que de alguma forma causava prejuízo a alguém. Então ele tinha que reparar esse prejuízo, ele tinha que pedir perdão ao Senhor e também recompensar ou retribuir a pessoa que sofreu o prejuízo. Antes era mais difícil, né? Antes era mais difícil. Entendeu? E como é que era feito esse sacrifício? O que o sacerdote fazia? O procedimento era o mesmo da oferta pela culpa. Trazia o animal, o pecador colocava a mão sobre a cabeça do animal, o animal era oferecido em sacrifício ali pelo pecado. Tá certo? Era imolado ali na entrada. Certo? Pegava os rins, toda a gordura que cobria os rins, que cobria as entranhas do lombo do animal, toda essa gordura, os 2 rins e também o lóbulo do fígado, era oferecido no altar em sacrifício ao Senhor. Era queimado sobre o altar. O restante do animal era do sacerdote. Nesse caso aqui não tinha aquela parte de entrar no lugar santo e passar o sangue lá no altar, aspergir diante da cortina. Aqui não tinha. Isso é no sacrifício pelo pecado. Certo? Mas aqui o sangue do animal era derramado no pé do altar e essas partes do animal eram oferecidas sobre o altar e ali queimada. E o restante do animal era entregue ao sacerdote. Era para ele e todos ali da sua família comerem, se alimentarem, tá certo? E eles deveriam comer no lugar santo, deveriam comer ali dentro do tabernáculo. Mas pastor, e a oferta de farinha? A oferta de farinha não tinha sangue. E quando você lê lá em Hebreus capítulo 9, diz que sem derramamento de sangue não havia remissão de pecado. Lá em Hebreus capítulo 9 diz que quase todas as ofertas, quase todos os sacrifícios eram com sangue. Então, quase todos. Porque nesse caso, do mais pobre, da pessoa que não tinha condição de levar nem os passarinhos, ela conseguia levar a farinha. Né? Então, ela levava a farinha e, para diferenciar da oferta de manjares, ela não misturava com azeite, porque a flor de farinha misturada com azeite e misturada com incenso era a oferta de manjares. Aqui não, aqui era uma oferta pelo pecado, então ela levava somente a flor de farinha. O que o sacerdote fazia? Pegava um punhado dessa farinha e ele colocava no altar juntamente com as ofertas de sacrifício pelo pecado de outras pessoas que estavam trazendo ali. E ela queimava ali junto com outras ofertas que tinha sangue, para que todos pudessem ser atingidos. Porque o fluxo ali de oferta no tabernáculo era muito grande. Muitas pessoas ali, toda hora oferecendo. Então, quem trazia essa quantidade de oferta, esse tipo de oferta, a flor de farinha, o sacerdote pegava o punhado daquela farinha, e quando alguém estava oferecendo ali a sua oferta pelo pecado, ele colocava junto para ser queimada ali. Tá certo? E era queimado junto com a oferta pelo pecado de alguém que trouxe também. Tá certo? E Deus recebia, e Deus aceitava. Tá certo? A conclusão diz assim: nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Eu falei o versículo, né? 1 João capítulo 3, versículo 16. Então, amados irmãos, é isso que nós temos da oferta pela culpa. Ela é muito parecida com a oferta pelo pecado. E aqui nós encerramos esse ciclo de ofertas que está do capítulo 1 de Levítico até o capítulo de número 6
de Levítico, né? Desde o holocausto, da oferta de manjares, né? Do sacrifício pacífico, da oferta pelo pecado e agora a oferta pela culpa. A partir de agora nós vamos ver os casos específicos de purificação, no caso do leproso, no caso de outras circunstâncias. São aqueles que estavam cerimonialmente impuros e tinham que trazer seu sacrifício, né? E assim nós vamos aprendendo a forma como Deus queria que o povo se relacionasse com Ele, né? E como essas ofertas se aplicam a Cristo, no sacrifício perfeito de Cristo. E para fechar, eu não poderia deixar de ler com você o textuário, já estava esquecendo. O textuário da lição, ela diz o seguinte, é o texto de Isaías, capítulo de número 53, versículo 10. Nesse texto, o escritor ele diz o seguinte, que Jesus ele foi a nossa oferta pelo pecado. Em outra tradução, no caso da NVI, ela diz a nossa oferta pela culpa. Diz assim, contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E, embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Então, Cristo foi a nossa oferta pela culpa. Cristo se deu em sacrifício por nós, para que as nossas culpas fossem lançadas sobre Ele e nós também fôssemos perdoados. Amém? Deus abençoe os irmãos. Pastor Elias. Glória a Deus pela ministração da palavra do Senhor em nossos corações esta manhã, amém? Graças a Deus pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Representou tudo, todo esse ritualismo que havia na antiga lei, ele foi derrubado por terra através do sacrifício de Jesus. Como bem a palavra do Senhor nos trouxe essa manhã, agradou a Deus moê-lo pelos nossos pecados, pelas nossas culpas, pelas nossas falhas, e tudo isso, irmãos, para restaurar o quê? A nossa comunhão com Deus. Visa somente isso, que sejamos em permanente comunhão com o Senhor. E só fazendo um adendo, pastor Elias, se o senhor me permite, uma coisa interessante que eu notei nesse estudo é que a coisa achada, o achado não é roubado, é o dito popular do brasileiro, não é isso? Mas o achado é roubado. Inclusive na nossa lei atual, na lei do Código Penal brasileiro, existe o tipo penal para isso, que é o artigo 169, inciso 2º, depois vocês podem consultar esse artigo. Diz que a coisa achada ela tem que ser devolvida às autoridades, né? Se você achar alguma coisa aí na rua hoje, uma mala de dinheiro, isso aqui é uma oferta que Deus está trazendo para a minha vida, esquece, irmão. Leva lá para a autoridade. Leva lá para a delegacia de polícia. Porque o achado é roubado, tá certo? Então, se na Bíblia a palavra do Senhor já nos traz isso, imagina hoje, se você achar uma mala cheia de dinheiro, cheia de ouro, seja cheia ela do que for, de um bem precioso, entregue à autoridade policial. Amém? Entregue à autoridade policial. Mas alguém deixou aqui de propósito. Não sei, né? Eu não sei, eu não vou me atrever a pegar. Né? Eu não vou atrever a me apropriar daquilo, porque se a palavra do Senhor me diz isso, que é a palavra maior do que qualquer lei, e a lei brasileira ainda me diz isso, eu também não posso me apropriar. O dinheiro na conta, se apareceu lá R$1 milhão na sua conta, você não sabe de onde veio, é lícito? De repente você vai ter que declarar isso para as autoridades, para a Receita Federal. Isso é lícito? Eu não sei. É melhor procurar o seu gerente e falar, olha, apareceu R$1 milhão aí na minha conta. O que é isso aí? Pode ser bênção do Senhor? Pode. Não estou dizendo que o Senhor não possa abençoar. O Senhor abençoa de alguma maneira. Quem sabe até para você ofertar de alguma forma na vida de alguém, na vida da igreja, enfim. Mas vale esse ditado para nós. A gente sempre tem que buscar a origem disso. É nosso ou não? Né? Enfim, eu convido a evangelista Elidiane a louvar o Senhor.